dia, pessoal. Aqui, repórter policial Albarello, do programa Rastro do Crime. E hoje venho entrevistar a delegada Geise Laure, da primeira delegacia de Alvorada, respondendo pela Delegacia da Mulher, que atuou diretamente aí no caso Mirella, que ocorreu no município de Alvorada e que vem tendo vários desdobramentos, né? De que forma a delegada chegou a conhecimento do órgão a notícia crime? Bom, na verdade, a investigação começa no dia em que a menina Mirella é levada à UBS, né? E chega a ser declarado em alguns minutos o óbito dela, porque ela já chegou desacordada. A partir disso, diversos órgãos foram acionados ali pela equipe médica mesmo, Polícia Civil, Brigada Militar, Conselho Tutelar, e a partir dali se começou essa investigação. Bom, num primeiro momento, né, não havia materialidade para a autuação dos agressores em flagrante, mas no decorrer ali dos dias em que foram ouvidas dezenas de pessoas, foi possível constatar que a Mirella sofreu um intenso processo de privações, de violência, de negligência por parte da mãe e do padrasto, que são as pessoas que deveriam protegê-la, né? Contextualizando os autos, a gente conseguiu observar que ela, ao longo de 2 anos, aí, que é o período do relacionamento da mãe com o padrasto, ela ficou muitas vezes passando frio, passando fome, ela teve diversas fraturas com ingressos nas unidades de saúde, várias lesões, né, machucados pelo corpo, ela estava sempre machucada, ela chegou a ter escabiose, que é sarna, então assim, são muitas vezes e as pessoas começaram a desconfiar. E isso é importante que a gente fale, né? Então, por exemplo, uma vizinha que cuidava dela perguntou, mas por que ela sempre tá com o olho roxo? O avô materno também perguntou, levou ela no grupo hospitalar Conceição quando ela estava com o braço quebrado, sendo que alguns dias antes ela tinha quebrado a perna. E desconfiava que ela estivesse sofrendo violência dentro de casa, sendo submetida, portanto, a esse intenso sofrimento físico e psíquico que acabou vitimando esta criança. A partir daí, conseguimos então constatar que tanto a mãe quanto o padrasto praticaram de forma ativa, né, o crime de tortura, na modalidade de tortura com castigo qualificado pelo resultado morte. Diante de todos esses elementos do inquérito, nós solicitamos, portanto, representamos pela prisão preventiva. A mãe foi presa em Canoas, o padrasto em Santa Catarina, ambos estavam em casas de familiares justamente porque estavam sofrendo ameaças de pessoas aqui do município de Alvorada que não toleraram de forma alguma a barbárie que foi este crime. Bom, as investigações prosseguiram após a prisão, até porque o nosso prazo aí, ele é mais exíguo em função do cumprimento dos mandados de prisão preventiva, e nós ouvimos, portanto, os conselheiros tutelares que foram acionados, né? E o conselheiro que recebeu o telefonema do Grupo Hospitalar Conceição no dia 10 de janeiro diz que realmente foi acionado, que havia uma situação de violência dessa criança, que o avô tinha levado, mas como a criança estava com o avô e não com os agressores, que o hospital, então, comunicasse o conselho para que fossem adotadas as medidas pertinentes, até porque é de outro setor, né, que há uma divisão entre o Conselho 1 e o Conselho 2. Isso foi feito no mesmo dia pelo hospital, no outro dia pela manhã, porque já foi bem ao final do dia. O Conselho Tutelar 1 aqui recebeu essa notificação e encaminhou, então, para o conselheiro com atribuição para investigar. Só que essa investigação não foi feita em momento algum, né? O conselheiro não esteve na casa, não tentou contato telefônico. E ele afirmou isso no seu depoimento na delegacia, tanto que foi acostado ali um relatório firmado por este conselheiro dizendo, é um documento público, dizendo que ele fez diligências em que não encontrou a família, que ele ligou e não conseguiu falar com ninguém. Bom, diante disso, nós começamos a receber algumas denúncias de que, na verdade, o conselheiro nunca tinha estado na casa, né? Nunca tinha procurado a família, e quando as denúncias são trazidas à Polícia Civil, é nosso dever apurar com todo rigor o que está acontecendo. A partir daí, fizemos diligências junto ao Conselho Tutelar, ouvimos conselheiros, administrativos, estagiários, motoristas, e descobrimos, portanto, que a pasta do atendimento ao caso Mirella, ela foi aberta somente após o óbito, alguns dias depois do falecimento da Mirella, e que toda aquela documentação que estava na pasta, que
foi trazida à delegacia foi acrescentada depois, não foi no mesmo dia. E que, na verdade, o conselheiro nunca esteve lá. Portanto, aí temos uma declaração falsa por parte dele, né, no momento que vem a delegacia e nos apresenta um documento que não corresponde àquilo que foi feito. Diante disso, adotamos as providências também de encaminhar toda essa documentação ao Ministério Público, que é o órgão que tem a atribuição para fiscalizar e adotar as providências que são aí cabíveis no caso da atuação do conselheiro. Entramos em contato com a Corregedoria do Conselho Tutelar, que também nos informou de uma forma muito breve que o relator tinha opinado pelo afastamento do conselheiro, o que foi deferido, foi acatado pelo CONDICA, portanto, desde ontem ele está afastado das suas funções. Claro, esses procedimentos com a Corregedoria, com o Ministério Público, com relação à atuação, eles vão tramitar, independente da responsabilização criminal que este conselheiro venha a ter pela forma como ele atuou dentro do inquérito policial. Então, são fases distintas de um desdobramento da conduta do conselheiro. Queria agradecer a senhora, né, pela recepção, né, por ter dado esse esclarecimento ao portal Alvoradense, ao nosso programa Rastro do Crime, e pode contar conosco também. Muito obrigada, agradeço aí pela oportunidade, é sempre bom aproximar, né, essa informação da população de Alvorada, e eu gostaria de finalizar dizendo assim, ó, no decorrer dessa investigação, muitas pessoas com quem nós falamos, que conviviam, vizinhos, familiares, enfim, perceberam no meio do caminho ali que tinha alguma coisa errada, porque a Mirella estava sempre chorando, ela estava sempre machucada, ela não queria voltar para casa da mãe e do padrasto, ela dizia que o padrasto não gostava dela, ela estava sempre dando muitos sinais ao longo de muito tempo, e muitas pessoas perceberam isso. E o que fica a minha mensagem agora? Não basta a gente perceber e não dar forma para isso e não denunciar. Existem os e-mails, existem o Disque 100, tem o WhatsApp da Polícia Civil, que é o 984440606, que qualquer pessoa pode denunciar, é garantido o anonimato, mas, por favor, não fiquem inertes, né? Porque a ação de muitas mãos e o olhar de todos nós que somos, né, forças vivas desse município, podem contribuir para evitar esse desdobramento mais grave, que é uma criança morrer em razão, né, dessa violência que sofria dentro da própria casa, e podemos preservar vidas, tá? Muito obrigada pelo convite, continuem contando comigo. Muito obrigado, e só destacando por fim, né? Então, assim, ó, que as pessoas tenham também, pais, mães, né? Se não tiver condição de criar o seu filho, delegue, né? Passe essa tutela ao avô, à avó, né? Alguém que realmente as trate com amor, com carinho, né? E que essa criança prospere e tenha uma vida digna. Muito obrigado, delegado. Obrigada. Nós procuramos o corregedor do Conselho Tutelar e este, em vídeo, né, está nos passando esclarecimentos sobre o afastamento do conselheiro. Boa tarde, Albarello. Respondendo a teu questionamento referente à situação do conselheiro tutelar envolvido no caso da menina Mirella, eu, como relator do caso, junto à Corregedoria do Conselho Tutelar, determinei de ofício o afastamento imediato dele das funções do exercício do cargo, o que foi acatado pelo CONDICA, o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, e pela administração pública. Ele já foi intimado disso, ele já sabe, ele já tem a consciência, já está afastado, já desde a quarta-feira. A conselheira tutelar suplente já está no exercício das funções, e o processo agora, e no momento nós estamos fazendo algumas diligências para que nós possamos fazer o julgamento do caso. O conselheiro ele vai ter garantido o direito à ampla defesa e o contraditório dele no procedimento, tá? E demais informações referente ao caso da menina vocês podem buscar junto à delegacia de polícia responsável pelo inquérito policial. O procedimento administrativo junto à corregedoria ele é sigiloso, e por esse motivo eu não posso te dar nenhuma informação. O que eu posso frisar para ti é que ele já está afastado do cargo desde o momento em que nós da Corregedoria recebemos a denúncia e determinamos o afastamento dele de ofício. Grande abraço. Aqui, repórter Albarello, no Rastro do Crime para o portal Alvoradense. Estamos aqui no bairro Jardim Aparecida, aonde se deu início à barbárie ocorrida no dia 31 de maio do presente ano, aonde a pequena Mirella,
uma criança de 3 anos, né, foi violentada até a morte mediante tortura. Estamos aqui no local de trabalho, onde o padrasto exercia suas funções como cabeleireiro do bairro, né? O Júnior era um cabeleireiro conhecido, um jovem que se criou moleque aqui no bairro, e vocês podem ver a depedração, foi botado fogo aqui no local de trabalho dele, uma revolta da população com o caso ocorrido, né? A gente pode observar que ficou praticamente destruído todo o ambiente, foi arrancado forro, botado fogo, né? Isso é algo que realmente revolta a população, nos deixa nós, como pai, também revoltados em ver uma barbaridade que tomou a proporção a qual se levou o caso. Nós vamos falar com a dona Alzira, uma pessoa antiga, moradora do bairro. A senhora chegou a conhecer o Júnior, né, o rapaz que cometeu essa barbárie juntamente com a mãe, que acabou resultando na morte da criança. Como que a senhora via o Júnior no bairro? Tinha as coisinhas dele, né, que saía com os amigos e tal, mas dizer assim que ele... Com um vizinho assim, eu como vizinha dele, eu fiquei, né, na hora assim que me contaram, não acreditei, né, aí fiquei pensando, até chorei pela menina, porque é uma criança, às vezes meu netinho estava na praça ali, brincava junto, às vezes ela estava com o bracinho quebrado, às vezes... Mas, assim, do Júnior, da menina não posso dizer nada que eu não conhecia, mas do Júnior eu conheço desde pequeno. A senhora falou em bracinho quebrado, então a senhora, algumas outras pessoas já tinham visto, então, algumas lesões na menina. Eu achei que ela tinha caído e quebrado o bracinho, que é onde a mãe dela morava, tinha uma descidinha ali. E a senhora, sabe se o Júnior tinha outros filhos, além de ser a enteada dele, a pequena Mirella, se ele tinha filho fora a este casamento? Ele tem os filhos, tem 3 filhos, e aí ele até estava cuidando de uma menina, filha dele, mas não era dessa menina, sabe? Era normal, né? Eles vinham aqui no bar ali, compravam pastel, comiam pastel deles, ele vivia uma vida normal. Eu não sei o porquê. A senhora desconhece, então, esse desequilíbrio que levou a essas agressões? Eu desconheci, porque... Eu desconheci isso aí, porque ele, assim, né... Não vou dizer que todos os guris têm, né, uma história, entendeu? Mas dizer, assim, que ele desrespeitasse alguém... E a Mirella, como que a senhora via a Mirella aqui no entorno da sua casa, na frente da barbearia aqui, né, que é até conhecida como barbearia da favela, né? Como que a senhora via a Mirella? Era uma criança extrovertida, brincalhona? A criança brincava, coisa de criança, né? Sentava, brincava ali na pracinha, para ali com as crianças brincar. Mas dizer assim que... É que assim, a única coisa que eu achava meio assim estranha é que ela ia sozinha para a pracinha, com 3 aninhos, ela ficava ali brincando. Aí ele até brincava com o meu neto. E aí o meu filho dizia assim, vai para cá. Um dia ela queria tomar água na garrafinha, e meu guri disse assim, vai tomar água em casa. Ah, mas a mamãe não está em casa. Então ela praticamente ficava até abandonada, né? Digamos que ficava abandonada. Ela ficava meio abandonadinha, né? Aqui nessa casa, como a gente pode ver, né, uma casa praticamente de uns 2 cômodos, né, tem outras residências, inclusive no pátio aí, é onde vivia o Júnior, né, a sua esposa, a pequena Mirella, e deduzimos, né, que esse pátio é onde a criança muitas vezes, como o relato nos foi dado, ficava até abandonada, né, abandonada pelos pais, né, e essa casa está, como a gente pode ver, fechada, né? E acreditamos agora simplesmente na justiça. Esperamos que a justiça seja feita, a Polícia Civil está fazendo um ótimo trabalho, né? Acreditamos nos demais órgãos e poderes, né? Para que responsabilize e busque a responsabilidade penal e criminal pela barbárie ocorrida nesse bairro.